Irmãos, abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o 11. Assim diz a palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, porque os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este culto, nós estamos aqui, Pai, para louvar o teu santo nome, para aprender da tua palavra, e nós te agradecemos por isso. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia nos fortalecer e que nós possamos dar glória ao Senhor em todos os momentos, porque só do Senhor é a glória. E que nós possamos, nesta noite, ser edificados pela tua palavra. Portanto, me usa, Pai, como uma simples ferramenta, pois eu não passo disso. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos se lembram, nos últimos 2 domingos nós estamos falando sobre as 5 marcas ou as 5 solas da Reforma Protestante. O pastor Júnior, no primeiro domingo deste mês, ele falou sobre solos Cristos, ou somente Cristo. Na semana passada eu falei sobre sola Escritura, que significa somente as Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre outra chamada sola. Soli Deo Glória, que significa somente a Deus a glória. Lembrando que a palavra sola, ela é uma palavra em latim que significa somente, tá? Então, nós temos que entender que as 5 solas da Reforma, elas expressavam a forma do que esses homens levantados por Deus naquele tempo, pensavam a respeito das doutrinas bíblicas. Nada mais é do que trouxeram novamente as doutrinas bíblicas à tona. Lembrando que a Reforma Protestante, ela abriu os olhos de muitas pessoas que estavam submetidas ao sistema católico romano no período medieval, principalmente por falta de conhecimento da Bíblia. Importante frisarmos também que na Idade Média, no período do feudalismo, uma grande porcentagem da população era analfabeta. E por que eu estou falando isso? Porque além da maioria da população ser analfabeta, as Bíblias da época, quase em sua totalidade, existiam apenas em latim. E quem sabia o latim? Apenas a Igreja Romana. Era a língua oficial, ainda é a língua oficial da Igreja Romana. Então eles manipulavam massas, eles manipulavam toda a sociedade da Europa por aproveitar da ignorância da população e também por ensinar a Bíblia apenas em latim. Ou seja, ninguém naqueles dias iria discutir ou levantar qualquer dúvida sobre o que um padre ou um bispo estava ensinando. Porque além de não saberem ler e escrever, eles também não poderiam interpretar a Bíblia, porque a Bíblia só existia em latim. Não só em latim, mas em sua grande maioria. Por isso que eles manipularam tantas questões. Por isso eles criaram a venda das indulgências. Por isso eles venderam perdão de pecados. Por isso que eles chegaram até a vender cabeças de João Batista numa bandeja. Aproveitando da ignorância do povo, eles manipularam e a igreja estava fadada a estar escrava do sistema católico. Por isso que nós temos que olhar para a Reforma Protestante, que nós comemoramos no dia 31 de outubro,
que foi o dia em que Martinho Lutero pregou suas 95 teses. Por isso nós temos que olhar para isso com uma grande importância, porque se Deus não tivesse levantado aqueles homens para realizarem tudo o que eles realizaram, talvez nós, como denominação, não estaríamos aqui. Talvez não, quase que em sua certeza total, nem nós e nem tantos outros presbiterianos estaríamos aqui. Mas graças a Deus que Deus avivou a sua igreja novamente. Então, indo para o nosso texto, irmãos, que nós lemos aqui de 1 Coríntios, onde nós vamos focar na só lhe deu glória, ou somente a Deus dar glória, nós vamos entender um pouco do contexto desse texto. O apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta do ano 55 da era cristã, ele estava em sua terceira viagem missionária, e ele escreve esta primeira carta aos Coríntios, tá? Paulo ele escreve essa carta para tratar de muitos problemas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja que mais tinha problemas. Paulo escreveu duas, inclusive, porque ele tratou de muitas questões. Paulo ele queria combater divisão na igreja, imoralidade sexual entre os irmãos, conscientizar os irmãos acerca dos dons espirituais, de divórcio, problemas no culto, como o véu, a ceia do Senhor. Eles tinham problemas em todas as áreas. Então Paulo escreve essa carta para instruir a igreja e abrir os olhos da igreja para algumas questões. E nos capítulos anteriores ao capítulo 10, Paulo ele está encorajando os irmãos a viverem uma vida santa de fato. Tinham muitos lá vivendo na imoralidade sexual, achando que apenas pelo fato de estarem na igreja, eles eram crentes. Mas Paulo diz, vivam em santidade, busquem união e santidade. E nesse texto que nós lemos, nós vamos pensar na só lhe deu glória de duas formas. Primeiro, entender que dar glória somente a Deus é quando nós não adoramos nenhum santo, nenhuma escultura, porque essa foi o principal foco de existir essa sola, até porque no período medieval a igreja estava embutindo e adorando santos e tudo mais. Mas existe outro lado que nós temos que entender, o porquê nós temos que dar glória somente a Deus e como dar essa glória. Primeiramente, também nós temos que entender que nós só daremos glórias a Deus, somente a glória a Deus, se nós vivermos para Ele completamente. Se nós darmos o nosso melhor, o melhor que nós temos para Deus, porque não basta nós não nos ajoelharmos diante de imagens. Porque muitas pessoas acham que idolatria é apenas você se ajoelhar perante uma estátua e você fazer rezas e orações. Mas nós vamos entender porque a idolatria ela vai muito além disso. Então nós vamos entender um pouco essa noite. Versículo 1 ao versículo 6, acompanhe comigo. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Paulo inicia esse texto, Paulo estava ali orientando os irmãos a viverem em santidade, e ele traz à memória dos irmãos no primeiro versículo o seguinte: irmãos, vocês lembram do povo de Israel quando saiu do Egito? Depois de 400 anos de escravidão e ficaram 40 anos no deserto? Vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram como foi a narrativa, como foi a história? E Paulo aqui lhe traz a memória para mostrar para os irmãos como viver uma vida que dê glória a Deus, porque é esse o nosso tema. Como viver uma vida que agrade a Deus e atribua toda a glória para Deus. E ele diz também como nós vivemos uma vida que desagrada a Deus. Por isso ele traz à memória o povo de Israel. Não quero, irmãos, que vocês se esqueçam dos nossos antepassados. Lembra os nossos antepassados? Paulo cita quando o povo passou pelo Mar Vermelho em terra seca. Paulo também lembra da experiência que todo o povo teve no deserto com a comida e com a bebida sobrenatural. Uma comida que caía do céu, uma água que saía da rocha. Coisas extremamente sobrenaturais. Paulo aqui se refere ao maná que Deus fazia cair todas as manhãs, e também da rocha, quando Moisés bate o seu cajado na rocha e sai água.
Então Paulo ele começa lembrando, ele diz que todos os antepassados foram batizados em Moisés, mas o que ele quis dizer com isso? O que ele estava querendo dizer aqui, a força de expressão, ele estava dizendo que todos aqueles que viveram naqueles dias, eles presenciaram os milagres de Deus. Eles estavam envolvidos vendo o agir de Deus no povo. O próprio Deus supria suas necessidades. De dia uma nuvem o cobria para que eles não passassem calor, e à noite uma coluna de fogo os guiava no deserto. Eles estavam envolvidos e vendo todas as maravilhas de Deus. Vocês concordam comigo que o povo tinha todos os motivos do mundo para ter uma fé fortalecida? Eles reclamavam que não tinha carne, Deus fazia chover codornizes. À noite, para que o frio não os matasse, tinha coluna de fogo. De dia, para que o sol não derretesse, tinha uma nuvem. Deus supriu todas as necessidades do povo, sem contar quando eles saíram do deserto, do Egito, em terra seca, atravessando o Mar Vermelho. Eles estavam envolvidos com aquilo e eles tinham todos os motivos do mundo para ter uma fé fortalecida. Fortalecida. Mas no versículo 5 ele diz: mas Deus não se agradou deles, por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Olha que interessante. Eles estavam presenciando tudo aquilo. Eles estavam usufruindo de todas as bênçãos de Deus. Mas Deus não se agradou deles. E os seus corpos ficaram estirados ou caídos pelo deserto. Isso nos mostra algo muito importante sobre Deus. Sabe o que é? Que ele fica descontente. Ele fica descontente e quando isso ocorre, as consequências certamente vêm. Hoje nós vemos um falso evangelho sendo pregado aí fora, onde o pecador ele não é confrontado. Onde o ego é massageado. Muitas pessoas elas procuram falsas promessas. Muitos querem ouvir uma mensagem de: olha, Deus te entende. Deus compreende a sua falta de compromisso. Muitos querem ouvir: olha, fique tranquilo, viva como você quiser, Ele sempre vai estar de braços abertos para você. Essa é a tônica do mundo hoje. Esse é o evangelho pregado aí fora, onde não fala sobre santidade e tampouco compromisso. Mas o texto nos mostra uma característica de Deus: Ele se ira e Ele derrama essa ira. Ele se ofende, Ele se entristece. Mas disso nós muitas vezes não ouvimos falar. Deus ele manifesta a sua ira, seja aqui ou no dia do juízo. Mas ele vai manifestar a sua ira. Portanto, talvez hoje em dia não seja muito atraente mais ouvir isso, não é? Essa mensagem é um pouco ultrapassada. Essa mensagem ela não é muito legal de se ouvir, porque ela mexe com as nossas práticas, ela mexe com aquilo que nós achamos que é correto e muitas vezes não é. Muitas vezes não é legal ouvir isso. Mas por que Deus se irou no deserto? Por que Deus deixou corpos estirados pelo deserto? O que aconteceu? E no versículo 6, Paulo responde e diz assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Paulo responde que os corpos só ficaram estirados no deserto porque eles cobiçaram o que era mal. Eles tinham todos os motivos do mundo para crerem em Deus e terem uma fé fortalecida, gente. Você vê caindo pão do céu, você vê água saindo de uma rocha, você vê um mar se abrindo para que eles fugissem de Faraó. Mas eles ainda assim cobiçaram o que era mal. Um povo que presenciou tudo o que eles presenciaram, ainda assim eles escolheram que era mal. Vejamos agora quais coisas más eles fizeram, não é? O que eles cobiçaram, o porquê eles foram derrubados pelo deserto. Vamos ver o que o texto diz. Versículo 7 apenas, diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Primeiro ponto, primeira coisa que eles fizeram e desagradaram a Deus e trouxe condenação para eles mesmos, foi que eles foram idólatras. E Paulo diz: não sejamos idólatras, não sejam como eles.
Nós desagradamos a Deus e não damos a glória que é dele. Não praticamos o só lhe deu glória quando nós somos pessoas idólatras. Muitas vezes nós temos que entender o seguinte: quem aqui lembra da história do povo de Israel no deserto, onde Moisés sobe até o Monte Sinai, demora na concepção do povo, e eles vão até Arão e dizem: Arão, é o seguinte, acho que Moisés não volta mais, Deus não fala com a gente, só fala com ele, vamos fazer o seguinte, fazer um Deus pra gente, ele está demorando. Eles recolheram as joias do povo e fizeram o quê? Um bezerro de ouro para ser adorado, e ainda ofereceram sacrifício a esse bezerro. Está em Êxodo. Eles ofereceram sacrifício e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Pegaram uma glória que era do Deus vivo e colocaram num bezerro feito por eles mesmos. Feito por eles mesmos. E ele ainda diz, olha, e depois disso ainda caíram na farra. E depois disso ainda festejaram como se estivessem fazendo algo maravilhoso. O povo ignorou tudo que eles haviam presenciado. O povo se esqueceu muito rápido de tudo que Deus tinha feito por eles. O povo se esqueceu da glória de Deus e fez um bezerro para ser adorado. Mas, muitas vezes, né, irmãos, nós achamos assim: poxa, eu nunca fiz um bezerro de ouro, eu nunca fiz uma estátua para mim, eu não tenho imagens, né? É importante lembrar que no período da Reforma essa sola foi enfatizada pelo fato da Igreja Católica adorar imagens, dar a glória de Deus para imagens, para outras questões. Então eles enfatizaram glória somente a Deus, a mais ninguém. Só que trazendo para os nossos dias, será que nós não somos idólatras? Será que nós não estamos sendo idólatras? Talvez você não se ajoelha perante uma imagem. Talvez você não faz um bezerro de ouro. Que eu acho que não tem ninguém aqui nessa situação. Mas talvez você idolatra um familiar. Mas talvez você idolatra um filho. Mas talvez você idolatra uma esposa, um marido, um pai, uma mãe. Talvez você idolatra seu namorado, sua namorada. Talvez você idolatre o dinheiro. Talvez você idolatre o dinheiro. Ou talvez você idolatre a você mesmo. Quando você só pensa em você, nas suas coisas e o que você quer e nada mais importa, sabe o que isso significa? Que você está correndo para o seu Deus, ou seja, para o seu próprio umbigo. Somos ou não somos idólatras se formos pensar nessa questão? Será que nós não estamos sendo idólatras? Será que nós não estamos dividindo a glória de Deus com familiares, com o dinheiro, com os nossos projetos pessoais ou até conosco mesmo? Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida se torna um Deus para você. O que tem sido o seu Deus? Qual Deus você tem servido? Será que nós estamos praticando só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória? Ou é a Deus a glória, mas um pouquinho para mim, um pouquinho para o meu emprego, um pouquinho para o meu dinheiro, um pouquinho para os meus planos pessoais? Qual tem sido o Deus da sua vida? Qual tem sido o Deus que você idolatra? E lembre-se, pela idolatria muitos pereceram no deserto. Deus não deixou a idolatria impune. Versículo 8, acompanhe comigo, nós vamos ver o que mais esse povo fez. Versículo 8 diz assim: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Paulo ele diz para nós não praticarmos a imoralidade como o povo no deserto fez. Paulo estava aqui se referindo à imoralidade sexual, a mesma imoralidade que ele cita em Gálatas 5, que nós falamos hoje pela manhã. É a mesma palavra Paulo usa. Importante nós entendermos o que é imoralidade sexual, não é? Imoralidade sexual é todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento. Relação sexual de homossexuais, relação sexual de duas pessoas solteiras, adultério e etc. Tudo isso é imoralidade
sexual. Além do povo fazer um bezerro de ouro, eles caíram na farra e se entregaram às suas paixões pecaminosas no deserto. Além da idolatria, eles cometeram a imoralidade sexual. Irmãos, nós vivemos num mundo, não sei se os irmãos concordam, mas uma sociedade muito sexualizada. Onde tudo se refere a isso, onde tudo caminha para esse lado, onde qualquer propaganda que você vê caminha para esse lado. Onde muitas famílias, que muitas vezes conhecem a palavra de Deus, já acharam normal. O sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, é algo natural, é algo normal, por quê? Porque a mídia prega isso, o mundo prega isso. Mas aí eu digo, a palavra de Deus mudou? A palavra de Deus foi alterada porque nós queremos viver da forma com que nós queremos e não nos importamos com mais nada? A palavra de Deus continua a mesma. Ela não muda, independente se são coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. A palavra de Deus é o padrão para a nossa vida. Muitas vezes pessoas vivem na imoralidade sexual e querem ter intimidade com Deus. Pessoas vivem na idolatria e querem ter intimidade com Deus. Por quê? Porque não querem deixar os seus pecados. Hoje pela manhã nós falamos sobre a grande marca de um crente. Não é que ele é perfeito. Ele erra, ele cai, ele falha, mas ele se arrepende. A grande marca do cristão não é que é perfeito, porque ninguém é melhor do que ninguém aqui. Mas a grande marca do crente é quando ele olha para o seu pecado, ele se arrepende, ele levanta e continua a sua caminhada. Essa é a maior marca de alguém que realmente conheceu a Jesus. Porque ele experimentou uma água da qual ele não tem mais sede de qualquer outra fonte que o mundo aí fora oferece. Vamos ver o que mais aconteceu. Lembrando que pela imoralidade sexual morreram 23 mil num dia só. Então Deus ele não se agrada sobre isso. E hoje nós vemos muitas questões protegendo o homossexualismo, versões bíblicas homossexuais, dizendo que o homossexualismo é permitido por Deus, é apoiado por Deus. Não é. É pecado, sempre será pecado. Sempre será pecado. E no dia que a igreja se dobrar a isso, a igreja está fadada à destruição. A palavra de Deus não mudou. E chegará um dia que nós, cristãos, seremos pressionados. Ou nós firmamos os nossos passos com Cristo, ou nós viramos as costas e vivemos no sistema que o mundo quer. Versículo 9 diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Olha só. Olha como Deus derrama a sua ira, estava derramando a sua ira sobre o povo. Primeiro, fizeram um bezerro de ouro, depois se entregaram às paixões sexuais, à imoralidade. E agora eles colocaram o Senhor à prova. Mas o que significa colocar o Senhor à prova? A palavra que Paulo usa significa colocar à prova o caráter e o poder de Deus. Paulo ele usa o seguinte: essa prova que Paulo cita aqui é diferente da prova citada em Malaquias 3:10. Todos aqui lembram que Deus mesmo diz: faça a prova de mim. Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Mas são provas, colocar a prova é num sentido diferente. Em Malaquias 3:10, Deus diz para fazer prova dele. Mas na verdade a prova do significado ali era: olha, teste se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Deus fez uma promessa e disse: olha, testem, eu sou Deus. Agora, o que Paulo disse aqui em Corinto, eles não estavam provando a Deus para que Deus cumprisse uma promessa, não. Eles estavam testando o caráter de Deus. Eles estavam duvidando do caráter santo de Deus. Para os irmãos entenderem como foi essa prova que o povo fez no deserto, o povo estava conduzido por Corá, ele era um levita. E eles foram blasfemar de Deus e eles foram reclamar com Moisés e Arão sobre muitas questões. E Deus acabou levando muitos deles naquele dia porque eles duvidaram do caráter e do poder de Deus. Números 21, 4, 6 diz assim: partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo:
Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Olha só como é colocar o Senhor à prova. Por que está acontecendo isso na minha vida? Aliás, eu odeio tudo o que acontece. Eles se esqueceram novamente que Deus abriu o mar, fez cair pão, fez cair carne, fez sair água da rocha. Eles se esqueceram rapidamente, sabe por quê, irmãos? Nós temos um grande defeito. Quando o nosso calo aperta, a gente atira para qualquer lado e a gente se esquece muito rápido das coisas que Deus já fez por nós. Quando o nosso calo aperta, a tendência é nós esquecermos de toda a caminhada que nós já tivemos. Esse é um grande defeito que o ser humano tem. E ainda eles compararam, em outros casos, a escravidão do Egito melhor do que viver no deserto. Eles diziam, olha, pelo menos lá no Egito nós tínhamos cebolas. Pelo menos lá no Egito a gente era escravo, tudo bem, não tem problema. Mas a gente tinha cebola. O coração do homem é tão obstinado que ele dá mais valor para a cebola do que para a liberdade. Isso é colocar o Senhor à prova. Será que nós não temos colocado o caráter santo de Deus à prova como se ele precisasse provar algo para nós? Deus, ele não precisa provar nada para você e nem para mim. Ele é Deus. Ele é Deus. Será que nós reclamamos das provisões que ele nos dá? Será que nós estamos em uma fase tão difícil que a primeira coisa que nós fazemos é nos esquecermos do nosso sustento de cada dia? Será que nós só vivemos reclamando e nada está bom? Será que muitas vezes nós queremos colocar Deus contra a parede para que Ele nos prove algo? Ele não precisa provar nada para mim e não precisa provar nada para você. Só o fato de você acordar pela manhã já é um grande indício que a misericórdia dele se renovou pela manhã. E nós nem agradecemos pelas misericórdias de todos os dias, não é? E por essa atitude, agora Deus enviou serpentes venenosas e matou muita gente no deserto. Versículo 10, ele continua dizendo algo relacionado a isso. E ele diz, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos por um anjo destruidor. Olha só. Deus, ele castigou o povo de muitas maneiras. Aqui Paulo está se referindo provavelmente a Números capítulo 16. O que eu disse antes do levita Corá, na verdade é esse episódio, não era aquele. O levita Corá, ele tinha os seus seguidores e eles foram reclamar com Moisés e Arão também. Eles foram murmurar, eles foram reclamar porque nada estava bom para eles. Veja só o que aconteceu em Números 16. Assim que Moisés acabou de dizer tudo, o chão debaixo dele se abriu e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram diante da assembleia do povo. Diante de seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Por reclamar e murmurar, por nada estar bom, por sempre estar descontente com as bênçãos de Deus. Você é um murmurador? Você tem o costume de reclamar sempre? Você sempre se queixa das coisas que Deus te dá e nada é suficiente para você? Será que você nunca está satisfeito e sempre quer mais e não para olhar para trás e ver tudo que Deus já fez na sua vida? Será que você quer as bênçãos do jeito que você quer e da forma com que você quer? E se não vier do jeito que você quer, a primeira coisa que você faz é abrir a boca para reclamar. Será que você reclama sempre? No deserto caía maná. O povo reclamou que não tinha carne. Deus faz cair carne e o povo reclama que estava enjoado de comer carne. Olha só.
Deus faz cair maná. Poxa, Senhor, não tem uma carninha para a gente comer, não é? Deus faz chover carne. Depois eles comem carne e dizem, Senhor, eu estou enjoado. Será que nós somos assim? Será que sempre estamos reclamando? Será que somos aquelas pessoas amargas que nada está bom? Nunca tem um motivo para dar um sorriso e dizer, eu estou satisfeito com o que eu tenho? Será que nós somos assim? Será que nós somos como o povo de Israel, onde nada nos agrada? Nada está bom? Sempre nós estamos encontrando pelo em ovo, sabe? A vida está caminhando, mas nós temos que arrumar alguma coisa para murmurar, para reclamar. Irmãos, problemas todos nós temos. Todos nós temos. Eu tenho, os irmãos têm. Mas se nós começarmos a reclamar dos nossos problemas e a única coisa que sai da nossa boca é reclamação, a gente esquece de agradecer o nosso pão de cada dia, a gente esquece de agradecer o ar que nós temos para respirar, a cama que nós temos para dormir, o banho que nós tomamos todos os dias. Mas só nós sabemos reclamar muitas vezes. E isso é tirar a glória de Deus. Porque quando Deus provê tantas coisas na sua vida e na minha, e nós não somos gratos a Ele, nós não estamos dando a glória para Ele. Entenderam como dar glória somente a Deus vai muito além de não se ajoelhar perante uma estátua? Dar glória somente a Deus é viver inteiramente para Ele. Viver ser um crente de verdade. Se colocar à disposição do Senhor em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Concluindo no versículo 11, diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ainda Paulo diz, gente, isso serviu de exemplo. Alguém certa vez disse que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Mas alguém sábio aprende com o erro dos outros. Quem aqui já aprendeu com os próprios erros? Levanta a mão. Somos inteligentes. Agora, ser sábio é aprender com o erro dos outros. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Isso serviu de exemplo para nós. Então não sejam idólatras, não sejam murmuradores, não pratiquem imoralidade sexual, prestem atenção porque isso já aconteceu antes e Deus fez com que o castigo caísse sobre eles. Isso serve de exemplo para nós. Esse texto, na verdade, ele nos apresentou muitas formas de como não darmos a glória a Deus. De como não darmos glória somente a Ele. Nós damos glórias a Deus quando somos gratos. Nós damos glórias a Deus quando nós respeitamos os nossos corpos e não nos entregamos à imoralidade sexual. Nós damos glórias a Deus também quando nós não ajoelhamos perante nenhuma estátua, nenhum Deus falso. Que nós possamos analisar a nossa vida e pensar, eu estou dando glória a Deus? Isso não é apenas uma marca, 5 solas, só lhe deu glória. É algo importante sim, mas o só lhe deu glória tem que ser vivido diariamente. Tem que ser vivido diariamente. Dar glória a Deus é em tudo que você faz. Nesse mesmo texto, versículo 31, Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Paulo diz que até as mínimas coisas, como se alimentar, tem que ser para a glória de Deus. Você dá a glória a Deus na escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, no tratar o outro. Você dá glória a Deus quando você perdoa o outro. Você dá glória a Deus quando você está conectado com Ele, obedecendo a Ele, negando as suas vontades. Porque muitas vezes nós cantamos e cantamos. Mas se o nosso caminhar não der glória a Deus, é como Ele mesmo diz, vocês me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Que nós possamos dar glórias a Deus com a nossa vida e não apenas com os nossos lábios. Se entregue por inteiro. Viva para Deus por inteiro. Volte o seu coração para Deus por inteiro. Não tem como dar glória a Deus pela metade. Não tem como ser mais ou menos. Não tem como ficar em cima do muro. Ou nós vivemos seriamente para a glória de Deus, ou nós vivemos para a nossa própria glória, para a glória da nossa família, para a glória dos nossos objetivos,
ou nós olhamos diretamente para Deus, ou nós olhamos para qualquer outro alvo aí. E a Bíblia diz que nós temos que ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Portanto, só lhe deu glória somente a Deus dá glória. Viva isso. Viva isso. Que isso não seja apenas uma matéria histórica, que isso não seja apenas informações importantes, mas que isso seja uma prática da nossa vida. Tudo que você for fazer, glorifique a Deus, porque você foi criado para isso. Amém?